Dando continuidade à história, Antigos e Novos Caminhos, ditado pelo espírito de Júlia Roma, escrito por Humberto Fabri. Capítulo 24. O Palacete Mal Assombrado. O tempo foi passando, e o palacete se tornou a nossa verdadeira prisão, onde poucas pessoas, a começar pelo meu pai, e alguns dos seus funcionários apareciam vez ou outra para verificar como estava o estado das coisas. Cada vez mais que isso acontecia, eu procurava avançar em direção a alguns deles, na tentativa de usufruir daquele material acinzentado que se desprendia em pequena quantidade de seus corpos, permitindo, de alguma forma incompreensível para mim, que eu alcançasse um pouco de alívio para os meus padecimentos. No entanto, esse alívio durava pouquíssimas horas, pois as condições anteriores de fome, sede, angústia e desespero voltavam inclementes. Aquelas poucas pessoas que se interessavam pela aquisição da propriedade saíam tão rápido quanto entravam. Em algumas ocasiões eu conseguia ouvir que algum tipo de réptil invisível procurava atacá-las. Era mesmo a minha condição que, rastejando até elas, de alguma forma, devia transmitir-lhes essa sensação desconfortante, diferentemente da Milena, que se enclausurava em um canto de uma das salas e permanecia numa espécie de estado vegetativo. Não demorou para que o palacete recebesse a classificação de mal-assombrado, afastando todos do local, e gradativamente o processo do abandono foi se fazendo presente em franca deterioração dos poucos itens de decoração que se tinha sido retirado e também de sua estrutura. Eu não conseguia mais conciliar o tempo, pois dias e noites não faziam sentido para mim. Em minha mente, os únicos pensamentos que me ocupavam integralmente eram aqueles eivados de profunda revolta, com imprecações regulares contra tudo e contra todos, em um círculo repetitivo e infernal. No auge do desespero que me invadia, rastejava até Milena e procurava agredi-la de alguma forma, transferindo toda a minha desdita revoltante para ela, pelas atitudes inconvenientes de ter me delatado para minha mãe, pois do que ela me serviria diante daquele abandono em que eu me encontrava? Não demorou para que o tempo me infligisse maiores sofrimentos, pois as forças para me rastejar foram também consumidas, deixando-me na mesma condição de apatia em que se encontrava aquela que fora minha ama. A impressão que me invadia o íntimo era uma sensação desejada de morte, de desaparecimento. Porém, depois de algumas poucas horas em que eu conseguia dormir, apesar de verdadeiros pesadelos, na tentativa infrutífera de fugir de mim mesma, eu voltava a despertar e isso se constituía em uma tortura atroz, porque querendo desaparecer, eu não tinha a competência em fazê-lo. Não possuindo nenhuma base religiosa adequada, a não ser aquela regada de profundo formalismo, amaldiçoava também os sacerdotes, e caso existisse a divindade e todos os santos que haviam sido apresentados durante a minha existência, aquela mesma que eu queria exterminar a todo custo. Eu não saberia precisar quanto tempo me encontrava estirada próxima a Milena, que não emitia mais nenhum sinal de vida, dando-me a impressão de ter sido transformada em um cadáver, posto que o odor proveniente dela, ou talvez o meu mesmo,
aumentara com tal intensidade que passou a se constituir em mais um elemento de tortura regular. Com um desespero próximo do insustentável, não sabendo mais a quem amaldiçoar, uma imagem se fez presente em minha mente, como um pensamento mágico ou literal, fruto atribuído à minha imaginação, cujo semblante eu reconheci como sendo de uma pessoa querida da minha infância. Sem dúvida, apesar do pequeno período de convivência, aquela matrona era a imagem da minha avó paterna, que falecera quando eu mal completava os meus 7 anos de idade. Ela parecia olhar-me com compaixão, e suas palavras me convidavam a orar para Maria, a mãe de Jesus, de quem era profunda devota. Inúmeras vezes houvera pedido em minha infância que eu a acompanhasse em suas preces. Crendo que eu retornava no tempo através das simples lembranças, passei a segui-la em pensamento, pois eu não conseguia articular as palavras em virtude da minha total debilidade. Quando encerramos a prece, sua figura foi se esvanecendo sutilmente e um torpor suave invadiu-me, levando-me a um sono tranquilo. Capítulo 25. Reencontro. Eu não saberia precisar a quantidade de horas em que eu estive naquele sono agradável, até despertar com o ruído de passos leves na sala onde eu e a Milena nos encontrávamos. Na posição em que eu me encontrava, em decúbito dorsal, fiz enorme esforço para girar a cabeça para a direção dos mencionados passos. Pude ver então a figura de um homem que se aproximava lentamente em minha direção, sendo talvez, de acordo com a minha opinião, algum interessado na aquisição da propriedade que naquele período caía literalmente aos pedaços. O valor deveria ter sido tão irrisório e atrativo que a sua aquisição era possível demolição. Seria com certeza um excelente negócio, pensei. Mas o que aconteceria comigo? Comecei a me indagar, naquele estado literal de uma moribunda em que eu me encontrava. Estava mesmo eu pensando em negócios relativos à propriedade que também me pertencia e que se transformara em minha prisão. Saí rapidamente daquelas elucubrações, pois o cavalheiro à minha frente, que ainda se mostrava mais como um vulto com pequenos contornos pela escuridão existente no local, abaixou-se e com voz serena disse-me: "Venho em nome do amor de nosso Senhor para oferecer-lhe a oportunidade de sair deste local de abandono, onde pela vossa invigilância a senhora continua a se manter, proporcionando um tipo de escravidão à pessoa que um dia lhe serviu de ama e de dama de companhia. Creia-me, senhora, que não me encontro na posição de acusador, mas sim trago-lhe as informações necessárias e adequadas para que entendas a vossa situação e, se for da tua vontade, me acompanhes para um local de tratamento na companhia da Milena, que se encontra em profundo estado de inconsciência. Que me dizes, senhora, a respeito da minha proposta?" A princípio, eu não gostei das palavras daquele jovem senhor, cujo timbre de voz dava-me a nítida impressão de não ter atingido a madureza na idade, e que, apesar de informar-me que não se colocava como acusador, no final, de certa maneira, me acusava de invigilante e escravocrata. Mas, diante do quadro, sem ter forças e talvez por não querer retirar dele qualquer lasca de sua energia jovial que me parecia abundante, resolvi não criar mais embaraços, porque o esgotamento em mim se dera por completo. "Senhor,
não tenho como remunerá-lo no caso de ser atendida por algum facultativo ou instituição, pois eu estou nos extortores da morte, mas, aliás, por castigo ou algo que me assemelhe, nunca chega. Portanto, faça o que o teu coração generoso comandar, mas diga-me antes, que nos liberte dessa prisão, de quem se trata a tua pessoa, cuja voz não me é estranha. Venho há largo tempo em tua companhia, senhora, e precisava que fostes liberada das amarras mentais que te prendiam à condição atual, através do necessário remédio do tempo, o qual desgasta as nossas convicções desnorteantes em relação à realidade que somos como espíritos do Senhor. Nada tema, pois o contato rápido que tivemos deveria ter servido de uma prova de resistência das emoções mais profundas. Prova esta solicitada pela vossa pessoa, e apesar de não ter sido bem-sucedida, como resultado libertador, coloca-nos mais uma vez frente a frente, para, em futuro breve, procurarmos solucionar a paixão que nos avassala os sentimentos reais e mais nobres. Esforcei-me diante da estranha informação e voltei a perguntar: por misericórdia, Senhor, quem sois? A senhora conheceu-me, ou reconheceu-me há mais de 2 séculos atrás, quando eu envergava a condição de um simples serviçal na posição de cocheiro da tua família e atendia pelo nome de Guilherme. A informação relativa ao período descrito não me impressionou de forma tão impactante, por ser, para mim, totalmente absurda. Todavia, o nome mencionado sensibilizava-me enormemente. Diante de dados tão significativos, as emoções tomaram integralmente conta de mim, levando-me à inconsciência em seguida. Capítulo 26. Um leve despertar. Quando retomei a consciência, surpreendi-me, pois reconheci o teto dos meus aposentos. Entretanto, seu estado encontrava-se renovado. Movendo lentamente a cabeça de um lado para o outro, fui constatando os mesmos detalhes em relação à decoração e aos objetos da minha preferência. Tudo estava impecavelmente em seus lugares, demonstrando com clareza que eu despertava de um sonho ou de um pesadelo longo e desagradável. Procurei me mover, todavia minhas forças me faltaram, sendo impossível retirar a minha cabeça do travesseiro. A primeira impressão que me veio à mente foi a possibilidade de ter sofrido algum tipo de enfermidade desconhecida e uma febre altíssima, com as consequências inevitáveis proporcionadas pelo delírio por dias ou semanas. Os delírios relativos ao horror da sede e da fome haviam maravilhosamente me deixado mostrando sinais de uma possível e rápida recuperação. Em seguida veio-me a lembrança do Guilherme e suas estranhas informações que, logicamente, eu atribuí à enfermidade que certamente houvera passado. E comecei a relacionar todos os desdobramentos desagradáveis a ela mesma. Novamente, com esforço, procurei a sineta que utilizava para chamar os criados e, para minha alegria, ela se encontrava no leito confortável que me sustentava, bem ao alcance das minhas mãos. Produzi o tilintar agudo e rápido e não precisei esperar mais do que 1 minuto para que um jovem adentrasse a um ambiente em vestimenta um tanto diferenciada daquela usual, dando-me a nítida impressão de tratar-se de um médico ou um dos seus assistentes. Ele saudou-me com um sorriso discreto, sem grandes formalismo, e, dizendo chamar-se Duílio, questionou logo em seguida
o meu quadro geral confirmado, pelo menos para mim, e realmente tratar-se de algum assistente pela sua juventude. Respondi informando a debilidade que me envolvia, porém, de uma forma geral, começava a me sentir um tanto melhor, pois despertara de algum quadro febril onde terríveis delírios haviam me torturado enormemente. Ele acompanhava com interesse, sem dizer uma palavra sequer, como se estivesse procurando apenas ouvir o meu sintético relato. Preferi então alterar o rumo do monólogo, questionando a respeito de minha dama de companhia e também de meus pais e demais membros da criadagem. Ele sorriu suavemente e respondeu: estão todos bem e satisfeitos pela tua recuperação. Contudo, as visitas no momento estão suspensas para que o teu restabelecimento possa ocorrer no menor prazo possível, sem que o teu quadro possa transmitir-lhe severas e maiores preocupações. Mas minha enfermidade poderá oferecer-lhes riscos? Senhora, no momento não, mas conforme lhe informei anteriormente, a condição inicial de isolamento é a melhor medida para a tua rápida recuperação. Peço que tenhas paciência. Ele, procurando ser muito objetivo, repetiu a informação e pediu permissão para se retirar, alegando a necessidade de meu descanso. Particularmente, eu não gostei de ser tratada com rapidez e informalmente, incluindo também a falta do contato com os meus familiares. Porém, no momento em que eu estava prestes a iniciar as minhas ponderações, e por que não dizer reclamações, um sono incontrolável me invadiu, anestesiando-me completamente. Capítulo 27. Indignação. Mais uma vez eu despertava sem qualquer noção de tempo, somente marcando o local de meus aposentos que não haviam se alterado, pelo menos isso para a manutenção do meu conforto. Repeti os meus procedimentos do dia anterior, utilizando-me da sineta, e em poucos instantes entrava pela porta o duílio, só que desta vez suas atitudes eram ainda mais informais. Estranhava estar sendo atendida por um rapaz, por ser isso total quebra de qualquer protocolo relacionado às questões morais de uma moça. Porém, dadas as circunstâncias em que eu me encontrava, esse detalhe era de somenos importância, até porque ele deveria pertencer à classe médica de alguma maneira. Tão logo saudou-me, retirando-o senhora, questionou se eu não poderia ser atendida por uma jovem, o que com certeza absoluta seria de bom tom, apesar de sua simpatia nesta oportunidade ser mais e inusitadamente agradável, dando-me mostras no meu íntimo de tê-lo conhecido em algum momento da minha vida. Contudo, o estado em que eu me encontrava poderia produzir mais algum tipo de reação em virtude da provável enfermidade que se abatera tão inclementemente sobre mim. Pelo menos a clareza mental se fazia presente, apesar da debilidade completa do meu corpo, que insistia em não reagir aos meus comandos, oferecendo-me gradativamente um certo temor de paralisia. O jovem à minha frente, muito provavelmente, notando o meu esforço, disse: Julia, percebo o teu desconforto em relação aos teus movimentos, limitados ainda aos teus braços e mãos, porém eu peço que não te preocupes, pois o tempo e o tratamento adequado que está sendo ministrado em tua pessoa poderão restituí-los em curto espaço de tempo. Eu não saberia dizer o que mais me chocava: estar momentaneamente incapacitada, sem grandes informações, ser atendida por um rapaz,
ou a informalidade quanto à minha posição social. Algo me irritava e deveria transparecer em meu rosto, porque o Dúlio, por alguma razão, dava mostras de estar lendo meu íntimo. Ele não se alterou e informou. Muita coisa mudou, desde o período em que tu estavas em teus delírios continuados, ocasionados pela tua enfermidade. Sendo assim, peço que não procures agredir-te em relação aos teus aspectos, aos quais não damos qualquer importância em nossos serviços. Para nós, tu és uma irmã, a qual merece todo o nosso respeito, e não será a forma de tratá-la que fará grandes diferença. Saibas que o nosso primeiro medicamento é o amor, a verdadeira substância da alma e o seu real alimento, o qual não poderá ser dispensado em momento algum, pois é exatamente ele que te dará as forças necessárias para o enfrentamento de tuas decisões que foram um dia precipitadas, ocasionando-lhe a indisposição de caráter generalizado, que te torturou durante um largo período de tempo. Levantei a minha destra, dando mostras de que eu gostaria de questioná-lo, no que fui atendida. Tenho inúmeras perguntas, mas a mais importante para o momento é, afinal, Dúilo, que enfermidade é essa que me envolveu em período tão largo de tempo? Não tenho as informações exatas sobre ela, e em breve um dos nossos médicos responsáveis pela tua terapia estará disponível para informá-la com detalhes a respeito. Entretanto, uma das maiores características que movem essa doença relaciona-se à total perda de tempo, por querer fugir das reais responsabilidades diante da vida e diante de Deus. As palavras dele soaram como um profundo desrespeito à minha pessoa, irritando-me de tal forma que eu, na minha posição, somente poderia olhá-lo de maneira fulminante e com total indignação. Eu disse então: mas que ousadia! Peço que te retires imediatamente da minha presença e chame o responsável para que eu possa ser atendido o mais rapidamente possível. Ele obedeceu, sem contestação, e pedindo permissão se retirou, deixando-me em um estado de tamanho desconforto que a minha indignação se transformou em seguida em lágrimas abundantes. Capítulo 28. Verdade direta. As minhas lágrimas passaram a ser incontroláveis, sem que houvesse um motivo tão forte a princípio para tal ocorresse. No entanto, por algum efeito por mim desconhecido, as imagens do meu corpo flutuando no ar e depois envolto em águas profundas, tendo a sensação de estar sendo sufocada por elas e por aquele lodo que se desprendia do leito do rio, causavam-me tamanho desespero que passei entre soluços a pedir por socorro. Alcancei a sineta e com as duas mãos passei a balançá-la com um pouco de força que me restava, até o instante em que ela terminou por me escapar e cair diretamente no piso. Sem a possibilidade de utilizá-la, voltei a clamar pelo socorro que demorava. Porém, a minha voz debilitada logo foi sendo superada pelos meus soluços. E a sensação daquela água, na cena imaginária, ia aos poucos adentrando pela minha boca e narinas, tirando-me lentamente a noção de tempo e espaço através de uma tortura atroz. Subitamente, retomei a consciência, sentindo o corpo todo estremecer, como se estivesse deitada em uma carroça, em uma estrada com o solo completamente irregular, cujos movimentos causavam-me dores horríveis, dando-me a impressão de que eu me encontrava deitada sobre agulhas afiadíssimas, que penetravam cruelmente, aumentando ainda mais as minhas dores. Quando me encontrava próximo de perder novamente a consciência,
Uma mão suave tocou-me a fronte e uma voz feminina orientou-me. Procura acalmar-te, minha filha, e respira profunda e calmamente. Vamos, esforça-te. Sem que eu pudesse compreender o que exatamente se passava, a mão daquela pessoa parecia transmitir-me alguma substância aquecida que me acalmava e promovia um bem-estar de tal forma como nenhum tipo de elixir um dia experimentado por mim proporcionara. Ela simplesmente continuou com a aplicação, enquanto eu me esforçava para respirar de acordo com a sua orientação. Com o procedimento, a minha visão passava gradativamente a se aclarar, podendo registrar que à minha frente se encontrava uma senhora que parecia estar envolta em uma atmosfera luminosa, cuja cabeça era contornada por uma espécie de touca, diferente daquelas por mim conhecidas, sendo o seu rosto emoldurado por um vasto sorriso. Perguntei então: Senhora, quem sois? Chamo-me Cacilda, minha filha, e sou a médica responsável pela tua terapia. Assim que tu te acalmes um pouco mais, poderei responder aos teus questionamentos, caso seja do teu interesse. Sentindo-me um tanto melhor, dentro do que poderia ser possível naquele estado de semi-paralisia, perguntei: Senhora, o que de fato está acontecendo comigo nesta enfermidade estranha, que me toma em delírios regulares e não permite que eu administre o meu corpo de acordo com o meu desejo? A médica olhou-me com uma expressão de profundo carinho e, procurando antes as melhores palavras, respondeu: Minha filha, serei verdadeira e direta na resposta para que possamos ganhar tempo em tua recuperação. A enfermidade em questão está relacionada com o menosprezo do patrimônio sagrado da vida, impetrado quando de tua decisão, motivada pelo total descontrole dos teus sentimentos e emoções. Eu ia contestá-la, contudo, com firmeza ela continuou: Entendo a tua indignação quando essa informação está sendo reforçada por mim, mas o que acusas como delírios nada mais são do que a pura realidade. Entretanto, por um procedimento auto-hipnótico, por interesse próprio, tratas de fugir dela. Senhora, queira me perdoar. Todavia tentas informar-me que aqueles momentos e cenas absurdas que se passaram quase que rotineiramente com a minha pessoa na companhia da minha criada possuíam um fundamento real. Sim, Júlia. Era a realidade estampada para mentes que visam fugir de si mesmas, criando verdadeiros suplícios, crendo enganosamente que o extermínio do próprio corpo trará soluções definitivas para o enfrentamento das provas por nós mesmos solicitadas. A tua sensação em flutuar, o impacto no rio caudaloso, a água lamacenta e demais instantes desagradáveis, incluindo os desdobramentos posteriores ao ato impensado, possuíram características reais, apesar de não serem admitidos não apenas pela tua razão, mas também por muitos que procuram a porta do suicídio como solução final. Um misto de indignação e revolta pareceram me invadir como se uma tempestade houvesse se formado em meu íntimo, dando-me uma força que me pareceu descomunal diante da debilidade que me envolvia, permitindo-me perguntar em tom mais alto: Senhoras, deliras também? Suicídio? Como podes afirmar tamanho despautério? Calei-me em seguida, em virtude do esforço que me tirou o pouco de energia que havia me envolvido, porém a minha interlocutora, com a calma que lhe caracterizava, continuou:
Posso compreender a tua indignação, mas é importante que reflita sobre todas as ocorrências anteriores e posteriores ao acontecimento fatídico e autoimposto, e não será difícil admitir a realidade que te exponho. Procurando a morte do corpo como solução final, logo de imediato, dependendo das circunstâncias de cada criatura, será possível identificar que ninguém morre e que a existência é continuidade racional no universo de Deus. Portanto, na tentativa de solucionar uma pendência considerada grave por esse procedimento, termina-se em alcançar simplesmente um mar de dores inenarráveis, onde a pior delas é confrontar-se consigo mesma e constatar o tamanho do equívoco que se constrói para a administração própria. Com a medida traumática autoimposta, aquilo que era um simples problema toma uma proporção gigantesca de séria e delicada solução, onde somente com as bênçãos do tempo poderemos sorver gradativamente o cálice amargo de nossas decisões impensadas, para alcançarmos a conscientização e o devido respeito à vida, patrimônio divino que não podemos negligenciar. Um calor invadiu-me e meu desejo era levantar-me e, caso tivesse força suficiente, agredir aquela insolente, cujas palavras me feriram sem piedade. No entanto, ela aproximou-se e, colocando a sua destra na direção da minha fronte, emitiu como se fosse um clarão luminoso, imputando-me um sono incontrolável. Capítulo 29. Despertar consciencial. Saí daquele torpor sem ter a mínima ideia do tempo em que havia estado nele. Se horas ou apenas alguns minutos. Estava à minha frente a médica, tendo em sua companhia o duílio. Eu já me encontrava exausta dessa situação incoerente, pois tão logo as minhas dúvidas e mesmo indignações eram apresentadas, de alguma maneira utilizavam-se de recursos pouco usuais para me colocar em estado anestésico. Deu-me a impressão de que foi minha expressão facial que me denunciou, pois a médica olhou-me significativamente, como se penetrasse nos meus mais íntimos pensamentos, e sem que eu apresentasse a questão, me martelava a mente e ela disse: compreendo os teus momentos de aversão ao que está ocorrendo. Entretanto, tenha em mente que procedemos de acordo com a tua própria segurança, no sentido de mantê-la em uma condição mais lúcida possível, pois as alterações ocorridas ao longo do tempo, se apresentadas de chofre à tua pessoa, causaria mais danos psicológicos do que efetivo esclarecimento. A partir de hoje, iremos inseri-la em terapia mais especializada para que possamos inicialmente localizá-la na questão relacionada ao tempo e, em paralelo, trabalhar o corpo que lhe serve nessa dimensão para o início da tua recuperação. Para isso, o candidato que irá te acompanhar de nosso plano existencial será o duílio, o qual te serviu como criado em tua última existência. Eu me encontrava estupefata diante daquelas informações por não entender absolutamente nada do que estava sendo comunicado, principalmente em relação à localização no tempo, trabalho no meu corpo e a companhia que eu teria nesse estranho e inusitado episódio. Um criado que honestamente eu nem sequer me recordava de ter visto por um dia que fosse. De imediato eu quis protestar, contudo. Mais uma vez a médica estendeu a sua destra em direção à minha fronte
e por mais que eu lutasse contra, aquele tipo de luminosidade parecia me anestesiar profundamente, induzindo-me a um sono incontrolável. Capítulo 30. Certo tempo depois. Julia, acorde. Onde estou? Quem? Meu nome é Duílio e estamos recebendo você em nossa instituição depois do seu passamento. Procure com calma ir se recordando de sua última existência na Terra. Já faz quase 2 meses que você retornou de sua experiência planetária e durante esse período procuramos trabalhar com maior intensidade os aspectos relacionados à sua recuperação pulmonar altamente comprometida. A sensação de alívio surgirá cada vez mais acentuada no decorrer dos dias. E em breve você poderá caminhar pelas alamedas da nossa instituição para o seu completo restabelecimento, dentro das suas possibilidades. Passado alguns minutos do meu despertar, comecei a tomar plena consciência do que me ocorrera, como o viajante que aporta em determinado país e possui o conhecimento daquela língua, podendo com certeza comunicar-se sem grande embaraço. Lembrava-me da casinha pobre, quase uma choupana, um vilarejo próximo de uma das mais belas praias da região onde eu nascera, local de complicado acesso para o turismo e, logicamente, apresentando todas as dificuldades possíveis no que dizia respeito a saneamento básico ou qualquer outro benefício que a civilização alcançara até então. Meu pai, pobre pescador, e minha mãe, uma pessoa voltada para o lar, me receberam como se eu fosse um prêmio de Deus. Porém, em curtíssimo prazo de tempo, as deficiências pulmonares graves me atacaram no final da minha primeira infância, levando-me a uma internação que os meus pais conseguiram na cidade que chamávamos de Grande e que alcançávamos a pé, depois de horas de caminhada. No meu caso, por absoluta impossibilidade, fui carregada na pequena carroça de nossa propriedade, puxada por eles. Saí de casa em um dia ensolarado e para lá nunca mais voltei, pois ao passar pela minha consulta médica, os outros exames foi identificada a mim a bactéria Mycobacterium tuberculose, levando-me à imediata internação. A contaminação eu saberia depois de ter sido através de um primo do meu pai que uma única vez na vida tinha aparecido pelas bandas do nosso vilarejo e era um portador da bactéria mortal, o que levou a óbito poucos meses depois, segundo a minha mãe informara em uma de suas poucas visitas ao sanatório onde fui internada. Para minha felicidade, na mesma enfermaria, um dos pacientes declarou ser espírita, e diante do meu analfabetismo, ele lia para mim as obras espíritas que possuía, de autoria do codificador Allan Kardec, que clareavam não apenas as existências terrenas, mas a vida como um todo, dando-me a consciência de que a morte do corpo tratava-se apenas da renovação do ser e que, de acordo com as necessidades, seria repetidas quantas fossem adequadas para a evolução, nesse ir e vir, dentro de um processo simples conhecido como reencarnação e desencarnação. Tenho certeza de que foi o Consolador prometido por Jesus que terminou por me manter tanto tempo no corpo físico, pela minha esperança renovada, pois a doença demorou anos para me ceifar a existência corpórea, permitindo-me o início do resgate de meus equívocos diante da vida e dando-me a condição adequada para valorizá-la como patrimônio divino que um dia, pela mais absoluta falta de zelo,
eliminei inconsequentemente mais uma vez. Durante o período em que estive reencarnada, tinha plena consciência dos meus débitos frente à minha vida. Não pela lembrança objetiva de outras existências, porque este ponto não me era significativo, mas sim pelo fato de estar purgando pela enfermidade cruel que houvera imposto a mim mesma, por inadvertência de caráter orgulhoso e fascinante. Isso sim me parecia em sonhos, onde os contatos com o mentor amigo me esclareciam a respeito dos necessários ajustes aos danos provocados pelas atitudes suicidas em mais de uma existência. Por intuição, sabia ter praticado o crime do autoextermínio, em que a razão específica surgisse, mas fosse ela qual fosse, o que me importava era sanear mesmo que, em parte, a agressão ao patrimônio maior que nos é dado pelo Criador. Naqueles instantes de real despertar, agradeci a Deus pela clareza que a doutrina houvera dado e, apesar da quantidade de livros estar limitada aos 2 que herdei depois do desencarne do meu companheiro de enfermaria, depois, inclusive, de meu esforço por me introduzir nas tarefas, tornei meus 2 tesouros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, em meus faróis que terminaram por iluminar a minha consciência. Estava com exatamente 16 anos quando retornei para a dimensão que ora me encontro e pronta para aprender as lições do que me estava reservado. Capítulo 31. Gratidão. Duílio estava à minha frente e continuava a aguardar em silêncio que eu analisasse os detalhes da confortável enfermaria, ou algo que se assemelhasse pela modernidade do ambiente, sendo que alguns poucos e pequenos aparelhos faziam parte do que eu poderia chamar de decoração. Finas cortinas separavam o meu confortável leito dos demais pacientes, dando-nos uma certa privacidade e talvez, no meu limitado entendimento, a condição de protegermos-nos de alguma contaminação. Pelas 2 obras as quais eu estudava com afinco, eu não conseguiria supor a maravilha que se materializava à minha frente na dimensão em que aportara, em matéria de poucas mudanças em um sentido, mas de enorme em outras, no que se referia à tecnologia que era apresentada. Recordei-me vagamente de alguns sonhos onde eu era transportada para um local completamente diferenciado da enfermaria do sanatório, onde eu fora internada. Contudo, atribuía tudo isso, em alguns aspectos, à minha imaginação, querendo vivenciar instantes fora daquela condição em que eu me encontrava, em caráter de restrição absoluta, porque a instituição mais se parecia com uma prisão disfarçada do que realmente um hospital. Fui retirada das minhas análises pela entrada sutil de uma senhora, que pelas características da vestimenta deveria ser a médica responsável. Ela saudou-me de maneira mais íntima, como se me conhecesse há algum tempo, dizendo: "Vejo que a nossa querida Júlia está completamente consciente em nossa dimensão. Alegro-me com o seu retorno, minha filha. Naturalmente você não se lembra dos detalhes da sua partida, quando esteve entre nós há muito pouco tempo, se considerarmos o período despendido em sua última reencarnação. Meu nome é Cacilda e sou uma das médicas responsáveis por essa instituição.
que recebe diariamente centenas de irmãos nossos que desencarnam, ainda vitimados de enfermidades semelhantes à sua. Nós, eu e o Duílio, que aqui está, fomos os responsáveis pela sua reinserção em família simples e caridosa, que a recebeu muito bem. Ele acompanhou-a como um mentor em sua curta jornada pelo planeta, grande parte dela internada no sanatório que a recebeu. A médica deu um certo tempo, como esperasse a minha manifestação, no que eu iniciei dizendo: agradeço o que fizeram e fazem por mim, tanto a senhora doutora, como também o Duílio. Tenho inúmeras perguntas, mas eu gostaria inicialmente de resumi-las em apenas 2. Claro, minha filha, fale. Esta debilidade pulmonar, aliás bastante reduzida, em que eu me encontro, poderá ser suplantada com o tempo? A doutora Cacilda, sorrindo amigavelmente, respondeu: naturalmente, dentro das possibilidades e respeitando a sua disposição. Para isso estaremos todos nós nos esforçando para que os resultados de seu tratamento sejam alcançados no menor prazo de tempo. O Duílio poderá acompanhá-la em grande parte do que lhe será ministrado dentro do terreno energético. E quanto à segunda questão? É relativa aos meus pais, doutora. Eles estão bem? Sim, estão, e orando sempre, dentro da simplicidade do coração de cada um, para que você esteja nas mãos de Deus, de acordo com a crença que lhes move a presente existência. Quando for possível, depois de sua recuperação, poderemos visitá-los, porque você hoje constata que a morte é uma simples renovação e que a comunicabilidade entre corações que se respeitam e amam possui naturalidade, podendo se dar diretamente através do simples desdobramento do sono, ou também através da comunicação indireta, na utilização de nossos irmãos que se disponibilizam como médiuns. Percebeu a importância dos estudos da doutrina para o seu caso particular, que permitiu a clareza consciencial em um despertar tranquilo em nossa dimensão? Naturalmente que todas as criaturas que se posicionam no bem, cada uma delas a seu tempo e de acordo com as suas crenças, serão recebidas tal qual aconteceu com você, dentro do respeito devido a cada um, sem lhes ferir os valores mais íntimos. Eu me encontrava impressionada, pois a última frase da médica simplesmente respondia a uma pergunta que me passara pela mente, enquanto ela me esclarecia, dando-me alguns detalhes adicionais a respeito do que eu procedera dentro das minhas reflexões a respeito da lógica da continuidade da vida, quando reencarnada. Ela olhou-me, e desta vez mais significativamente, e completou: você precisará de descanso, e também de um pouco mais de informação. Para isso estarão à sua disposição todas as obras da codificação, e também outras que complementarão os seus estudos, enquanto você estiver sendo atendida nesta unidade. Fique em paz, minha filha, e ore agradecendo ao Criador pelas novas experiências que te aguardam. Eu e Duílio retornaremos em breve. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 32. Ovelha resgatada. Em curto espaço de tempo, o tratamento dirigido à minha pessoa fazia efeitos positivos, clareando-me a mente e permitindo que eu passasse longas horas em estado de vigília, estudando as obras da codificação e outras que eu jamais poderia ter imaginado existir. Algumas informações prestadas pelo Duílio
Dava-me conta de que muitos livros já haviam sido enviados para o planeta, através de médiuns que se disponibilizavam ao trabalho, e também outros que se faziam como verdadeiros missionários. Havia de fato uma verdadeira revolução desde a chegada do Consolador prometido, através da obra que fora o marco de seu início no planeta. Lançada em 18 de abril de 1857, em Paris. Algumas vezes eu tinha a possibilidade de estender um pouco mais as conversas com o assistente, como o Duílio gostava de ser tratado. Além de uma admiração pessoal, algo de muito peculiar me atraía para aquele que, para mim, na minha faixa etária, seria quase um jovem senhor, pois a diferença entre nós deveria beirar os seus 25 anos. Encantava-me a forma atenciosa, carinhosa e também respeitosa como ele me tratava, como se eu fosse, em alguns momentos, uma filha, uma grande amiga ou talvez uma esposa, pelas emanações que me envolviam sempre muito discretas, mas possíveis de serem identificadas. Quando já me encontrava em condições de deitar o leito, apesar de não me locomover, necessitando de uma cadeira com rodas, fui levada certa manhã aos jardins da instituição, que eram vistos de uma das grandes janelas da enfermaria onde eu me encontrava internada. Os espaços externos eram significativos, contudo, limitados por altos muros, onde se destacavam acima deles alguns equipamentos por mim desconhecidos, como se fossem cercas de fios muito tênues, que, segundo Duílio, faziam parte da nossa proteção. Ele explicou-me que nos encontrávamos em região paralela ao planeta, sendo então muito próximo às atitudes de determinados desencarnados como nós, no sentido de manterem as suas agressividades contra os seus semelhantes. O que mais me impressionou foi que, de certa maneira, aquilo era novo, mas ao mesmo tempo conhecido por mim. Quando questionei o assistente a esse respeito, ele veio em meu socorro esclarecendo. Enquanto você esteve internada no sanatório que te abrigava, por conta do seu interesse em aprender a ler e estudar as duas únicas obras que estavam ao seu alcance, tratamos de matriculá-la em um curso de esclarecimento em nossa instituição, que você, desdobrada pelo sono natural, frequentava com assiduidade, pelo estado geral da enfermidade que lhe neutralizava gradativamente as suas forças, e os procedimentos voltados para a saída do corpo eram cada dia mais facilitados. Sim, Duílio, tenho vagas lembranças de estar frequentando uma escola que muito me encantava, apesar de considerar todo aquele período como um fruto dos meus sonhos de um dia sair da internação compulsória e poder esclarecer-me nas luzes da educação. Perceba, Júlia, que aquilo que nos interessa realmente no estado de vigília se desdobra pela lógica quando deixamos por certas horas o veículo somático que utilizamos durante a nossa estada no planeta. Tudo responde ao nosso interesse. Por isso, o seu estudo das duas obras era ampliado durante as horas de sono. A emoção surgida espontaneamente me envolveu de tal forma que foi impossível conter as lágrimas, por constatar a bondade infinita do Criador, que atende às suas criaturas, conforme Jesus nos ensinara em sua parábola, que nenhuma ovelha se perderia. Tão logo consegui retornar ao controle das emoções, que atribuía ao meu estado enfermiço, que me acentuava muito mais a minha sensibilidade, questionei o assistente. Por simples curiosidade,
Naqueles períodos dos meus desdobramentos para que eu participasse das reuniões de estudos e esclarecimentos, por acaso você era o meu ou um dos meus acompanhantes? Ele sorriu de maneira simpática e encantadora, para em seguida responder: sim. Em algumas oportunidades, ou em diversas delas, eu me encarreguei desta agradável tarefa. Olhei no fundo dos seus olhos, como se eu buscasse desvendar algo mais profundo em sua linguagem, e questionei: afinal, Duílio, quem é você? Ele sorriu bondosamente e, sem qualquer alteração, respondeu com simplicidade ao mesmo tempo em que me orientava: um simples servidor do Cristo em tarefa humílima. Agora creio que devemos retornar, você para o seu tratamento, repouso e leituras, e eu para o atendimento de outros pacientes. Vamos? Não era possível aprofundar-me em mais questões por ser falta de minha parte com a descrição, apesar de intimamente protestar com o fato de ficar ausente da sua encantadora presença. Capítulo 33. Ampliando conhecimentos. Os dias que se seguiram foram de tratamento intensivo, de forma que os efeitos benéficos ocorriam de maneira surpreendente para mim. O que eu havia estudado a respeito do perispírito, diante das ocorrências, nem de longe eu poderia supor, como as questões relacionadas à sua plasticidade e à assimilação energética, podendo inclusive elas serem visualizadas em completa naturalidade durante o processo de transferência. A melhoria acentuava-se não apenas em minha movimentação independente. Da cadeira de rodas eu passei a utilizar-me de uma espécie de andador, favorecendo-me a movimentação pela enfermaria e também pelos corredores até a área de instrução, onde as palestras de estudos eram ministradas com regularidade por especialistas das mais diversas áreas, ligados às 3 colunas mestras da doutrina: ciência, filosofia e religião. A grande maioria das aulas estava disponibilizada em projeções, em virtude dos professores se encontrarem em outras instituições ou mesmo em outras cidades. O que mais me impressionava era o processo interativo. Apenas por ficção eu imaginava, em minhas leituras, aquelas ocorrências serem possíveis, pois tanto eu como os demais alunos tinham a nítida sensação de que a pessoa estava em nossa presença. Questionando um desses instrutores, fomos informados de que os recursos dessa tecnologia eram comuns na dimensão em que eu praticamente acabara de aportar, e que somente em mais um século, praticamente no final do século XXI, essa tecnologia seria alcançada, dando-nos a possibilidade de realizar verdadeiras projeções na questão do tempo, como se literalmente viajássemos por ele, tanto em relação ao passado, como em algumas ocasiões, dependendo da evolução em que nos encontrássemos, a alguns itens relacionados ao futuro, muito mais em caráter individual. Em outras palavras, íamos sendo informados de que as grandes predições realizadas pelos assim chamados profetas, dando o devido desconto do entendimento desses médiuns e também da interpretação da sociedade de suas épocas, seriam alcançadas à medida da nossa evolução, pois à medida que o espírito avança na moral ou ética evangélica, os desdobramentos relativos à sua vida ou da coletividade onde se encontra poderão ser de grande proveito para sua evolução.
Era algo como analisar os efeitos com certa clareza, tanto individual como também coletivamente, de acordo com as ações que foram ou estão sendo impetradas. O exemplo mais claro, sem sombra de dúvida, era o do nosso mestre, que apresentou previsões relacionadas a partir de quase um século de sua passagem pelo planeta, e até mesmo em questões de milênio ou milênios. Tudo era encantador para mim, apesar de dois detalhes que me incomodavam. Uma certa dificuldade que persistia em minha respiração, como se os meus pulmões se encontrassem comprimidos, e também a ausência de duílio, que a partir de minha locomoção independente passou a ser irregular. O atendimento contínuo se dava muito mais através de outros assistentes. Apesar do anseio em querer vê-lo na minha condição, eu deveria manter-me como uma paciente discreta, pois o que eu recebia de atenção estava muito acima das minhas limitadas expectativas. Capítulo 34 – Perseverança e paciência. Apesar do tempo que escoava rapidamente, o excessivo incômodo em meus pulmões não me dava um momento de efetivo descanso. A dispneia regular, por vezes, dificultava-me a caminhada até os jardins. E apesar do tratamento ao qual eu era submetida, seus efeitos apresentavam-se bastante reduzidos. Questionando, em uma das minhas consultas com a doutora Cacilda, a este respeito, recebi as seguintes informações. Esse tipo de patologia traz considerações relevantes quanto ao comportamento anterior agressivo, como você já deve ter sido informada. Contudo, eu estou acompanhando o seu desenvolvimento junto aos demais colegas médicos e assistentes de nossas instituições, e uma terapia regressiva poderá ser de grande valia para minimizar o seu desconforto. Minimizar, doutora? Sim, Julia. Por vezes, os episódios com os quais nos comprometemos se apresentam com tamanha profundidade no quesito da agressão ao próprio organismo que nos serve, que a solução necessita de largo prazo para que se concretize. Em relação ao organismo, esteja ele no planeta ou por que também não apresentarmos fora dele? Uma vez que a constituição do perispírito em muito pouco se difere daquele do nosso corpo somático, que apenas reflete-o com maior grau de materialidade. Logicamente, por estar em posição mais sutilizada, os efeitos produzidos sobre o perispírito são mais rapidamente registrados, conforme já avaliado por você, onde o plano mental, sentimentos, emoções e demais detalhes relativos ao nosso comportamento diante da vida rapidamente são revelados em sua constituição. Por exemplo, poderíamos tomar as massas que são moldáveis de acordo com a nossa vontade, sendo que, em razoável período de tempo, o ser, esteja ele encarnado ou desencarnado, buscará nos ensinos evangélicos ou nas demais doutrinas e religiões os pontos fundamentais para o exercício de sua vigilância mental, produzindo como resposta uma vida mais saudável, não apenas para ele, como também com reflexos consideráveis nos ambientes que frequenta e principalmente nas pessoas com as quais se relaciona. Realizaremos que somos responsáveis não apenas por nós mesmos, mas também por aquilo que emitimos pelo livre pensar. Energias poderosas que, sendo matéria plástica, irão influenciar outras mentes,
ao mesmo tempo em que seremos influenciados naquilo que estamos emitindo pelo simples processo de associação. Tão logo iniciemos a educação mais aprofundada neste ponto, e aí falo de sociedade global como um todo, estaremos vivenciando dias mais saudáveis em todos os sentidos e materializando em nós e em nossos semelhantes os aspectos duradouros da felicidade, que se apresentam no bem viver. Quando me refiro ao bem viver, falo do respeito a nós mesmos, ao semelhante, à criação divina, logo, ao planeta como um todo e em suas dimensões, aplicando consciencialmente o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Naturalmente que teremos que utilizar da paciência para que isso possa ocorrer. E quando me refiro a ela, digo do nosso esforço continuado no bem, com a certeza de alcançarmos os resultados sólidos e seus consequentes reflexos na sociedade. Quando parei para pensar em nossa pequenez como um simples ser humano, a médica deu-me a nítida impressão de ler os meus mais profundos pensamentos, pois continuou tranquila depois de um leve e significativo sorriso. Claro que, por vezes, nos desmerecemos sem razão, crendo que somos apenas no mar de posturas contrárias, mas tenhamos em mente que toda ação no bem reflete, em realidade, o amor cósmico, que traduzimos simplesmente como a atuação divina em nós. Somente o bem possui essência verdadeira e, uma vez refletido, entra em associação direta, sendo sustentado pelo bem maior que é Deus. Portanto, ao fazer a nossa parte, observação taxada como mero clichê por muitos, deverá ser, em verdade, a nossa postura diante da vida, pois cada criatura produz de acordo com a sua capacidade, dignificando a obra do Criador ao mesmo tempo em que se dignifica e evolui. Parar ou dar asas ao desânimo constitui-se em enfermidade das mais sérias, não limitada apenas para nós, mas com reproduções comprometedoras em nossos semelhantes. Portanto, cabe-nos lutar pela expressão da vida maior que habita em nós, refletir na divindade através da própria filiação, pois não é comum a observação a respeito da confiança na classificação simples de sermos filhos e filhas de Deus? Então, Júlia, retornando à questão de sua terapia, caso você esteja confortável diante desses pontos que expressei de forma simples e objetiva, iremos trabalhar o que te incomodava e que foi o motivo do seu desencarne e que continua limitando ainda as suas expressões em nosso plano. Doutora, creio que estou pronta para enfrentar os meus próprios fantasmas. E talvez não poderei vencer a todos eles de uma única vez, mas se alcançar o sucesso em parte, já será de grande valia, não? Sim, para que os resultados possuam consistência, é necessário que nos apliquemos com perseverança e, acima de tudo, com paciência, aguardando que o fruto amadureça dentro do seu devido tempo. Sigamos então com a nossa proposta. Capítulo 35. Mergulho no passado. Os procedimentos da terapia regressiva, que em minha opinião poderiam ser complicados, se mostraram mais simples do que eu supunha. Fui conduzida pela doutora Cacilda
a uma sala onde 2 terapeutas se encontravam, munidos de um pequeno aparelho e uma espécie de touca de material sutil e translúcido, que em mim instalaram, em nada alterando o meu conforto. Deitei-me em um tipo de divã. Um dos terapeutas presentes solicitou que eu entrasse em prece, para que com essa medida facilitar a minha concentração, enquanto ele aplicaria a bioenergia em meus chakras longitudinalmente. A princípio, nada pareceu-me diferente quando comparado ao tratamento em que eu era regularmente submetida, mas logo um sono leve foi se abatendo sobre mim, e minha sensação foi a de ser transportada para um enorme casarão, semelhante mesmo a um palácio, onde as imagens foram se sucedendo, um tanto rápidas, sendo que os pontos mais importantes daquela minha existência como uma pessoa da nobreza se desenrolavam com maior ênfase, principalmente um deles, relacionado a uma paixão avassaladora surgida como uma auto-hipnose, e por consequência minha atitude desesperada, levando-me ao desrespeito máximo pela vida, com a alternativa do suicídio. Via-me outra vez debater-me para sair daquela condição de horror, contudo sem alcançar a princípio qualquer chance de sucesso. A calma em mim foi se restabelecendo através de um comando de voz que eu ouvia ao longe, levando-me a uma condição confortável, como se estivesse sendo alocada no útero materno, para depois ser embalada por uma jovem que dava-me a impressão de estar carregando em seus braços um tesouro em forma de bebê. Pela orientação de um dos terapeutas, fui despertando suavemente, porém, assim que retornei minha completa consciência, a relação do suicídio e de meu problema posterior com a tuberculose e a continuidade do desconforto respiratório na presente dimensão se aclararam enormemente, para em seguida um fato curioso se dar, quando 2 nomes surgiram em minha mente: Milena e Guilherme. A doutora Cacilda, que acompanhava todo o procedimento, foi quem questionou-me em tom suave e profundamente agradável: Júlia, como você está se sentindo depois de tomar consciência do fator que prepondera o seu atual desconforto? Doutora, muito melhor, apesar da responsabilidade assumida pela atitude extremada. Sim, minha filha, entendo o seu ponto, mas agora com o conhecimento da causa, a sua condição irá melhorar um pouco mais, porque o fator revolta em relação à enfermidade será minimizado. As palavras da médica tocavam diretamente no alvo das minhas reclamações, pois ao tomar conhecimento do que eu proporcionara a mim mesma, os instantes de revolta pelo estado que me acompanhou durante a minha curta estada no planeta e certa continuidade na dimensão espiritual tendiam a diminuir consideravelmente. Ela, observando-me com carinho, continuou: de agora em diante, com o conhecimento de que você dispõe, procure reorganizar o seu padrão mental em relação à enfermidade, que de certa forma te acompanha, demonstrando claramente que somos livres para as nossas atitudes, todavia responsáveis à medida de nossa conscientização. A existência que se encerrou recentemente foi, para você, o bálsamo curador que desfez a sua fixação mental naquele período em que se deu o ato extremo, retirando-lhe, com a medida reencarnatória, verdadeira bênção do Senhor em nossas vidas.
o veneno da intransigência, do orgulho e da falta de controle sobre si mesma. Doutora, como então conseguirei solucionar de uma vez essa pendência em minha vida? Ela sorriu suavemente e respondeu: com o tempo. Evidentemente, onde outras oportunidades irão surgir para que você possa reconstruir não somente a condição de natureza perispiritual, através de nossas reencarnações, mas, acima de tudo, a consciência mental de não procurar fugir de si mesma diante de assuntos que necessitarão de seu empenho para solucioná-los. Até porque, Julia, essa experiência de autoagressão não é a primeira em sua vida, e sim a segunda, proporcionada pelo mesmo tipo de problema a ser resolvido: falta de fé em si mesma e, como consequência, falta de fé no Criador. Além do quadro de profunda insegurança, a desvalorização ou a baixa autoestima fez-se presente, proporcionando essas experiências por vezes tão intrincadas. Naturalmente, levamos você ao conhecimento da causa, por encontrarmos hoje a condição necessária para que a revisão dos efeitos não se transforme em revolta ou em punição auto-aplicada, em processo autoflagelativo, sem qualquer proveito, conhecido comumente como culpa. Sim, doutora, compreendo a extensão dos meus equívocos e tenho plena convicção de que, à medida que eu for revendo os aspectos da minha insegurança, poderei trabalhar cada um deles de forma mais confiante e consciente. Sou muito grata por tudo o que vocês estão me proporcionando, mas ainda há um outro item que me intriga. Fale, minha filha. Quando despertei, surgiram 2 nomes, Milena e Guilherme. O que de fato eles significam? Julia, são pessoas que tiveram importância em sua penúltima existência, mas que trabalharemos mais devagar em nossa próxima sessão. Até lá, reflita sobre as ocorrências significativas que deram nesta que acaba de se encerrar, para que você possa tirar o maior proveito possível. Apesar da minha ponta de ansiedade, senti que a médica estava coberta de razão, pois o exercício da paciência para comigo mesma seria a primeira e melhor medicação que eu poderia receber. Capítulo 36. Esforço na vigilância. Diante das minhas constatações através do procedimento regressivo, nunca o ensinamento do vigiai e orai, feito pelo Cristo, fizeram tanto sentido para mim. Eu buscava na prece o sustentáculo necessário para continuar vigiando os meus pensamentos, no sentido de não criar um monstro chamado culpa, pelas agressões realizadas em desrespeito à vida em 2 outras existências. Procurando serenar os pensamentos, eu confirmava a bondade divina para comigo, na curta existência que se encerrara em prazo não muito longo, devido à impossibilidade de acesso a algum recurso que fosse para tirar-me bruscamente do corpo físico através do suicídio, na condição extrema em amargar o confinamento imposto pela grave enfermidade. Eu fora isolada da tentativa fatal, desencarnando naturalmente. Claro que a existência no planeta não foi nada fácil em relação às questões voltadas para os desejos de uma moça, onde o internamento revoltou-me por ceifar completamente os anseios de minha juventude. Entretanto, a revolta nesse ponto gradativamente se dissipava por conta da regressão, que me trazia áreas novas de compreensão, e com isso, de uma maneira mais objetiva,
As dificuldades e incômodos da respiração diminuíam consideravelmente, dentro das possibilidades da minha evolução e dos compromissos assumidos. Era possível constatar racionalmente que alguns desses problemas relacionados ao meu ato extremo de extermínio do próprio corpo me acompanhariam ainda, não apenas reservados à dimensão que ora eu estagiava, mas com absoluta certeza eu precisaria ainda administrar alguns dos seus desconfortos em próxima existência. No fim, mais uma vez, o Evangelho do nosso Mestre trazia-me o conforto adequado, porque eu não poderia simplesmente fugir das condições básicas de ser herdeira das minhas próprias obras. Os dias que se seguiram àquela abençoada sessão foram para mim de muita prece, reflexões e leituras construtivas, sempre voltadas ao meu maior esclarecimento, para que, mantendo-me ocupada mentalmente, não desse oportunidade para atitudes vitimizantes, colocando a perder toda a terapia e o esforço que todos vinham realizando em meu favor. Em relação aos nomes que me causaram profunda curiosidade, busquei apaziguar-me e com isso administrar dentro do possível a minha ansiedade, pois se não houvera sido revelada naquele momento a importância de cada um deles, era devido à minha falta de condição em administrar a informação, até porque, pelo simples fato de estarmos desencarnados, em nada podemos obter como resultado aquilo que ainda não foi construído. Seria tudo um exercício de paciência e resignação, dando o tempo devido para minha maturidade espiritual, para que eu pudesse administrar com coerência as informações relativas ao passado, com vista a aproveitá-las ao máximo na busca de criar um futuro mais digno e consciente. Capítulo 37. Antigos e novos caminhos. Decorridos alguns dias, a doutora Cacilda veio me chamar para uma segunda sessão com os terapeutas, que haviam me atendido nos procedimentos regressivos. Nessa oportunidade, foi-me apresentado o médico diretor daquelas atividades, que sem formalidades disse chamar-se Sérgio. Suas características físicas me impressionaram enormemente, principalmente pela sua jovialidade, quando comparada com a minha e de todos os demais. Dava-me a impressão de ser um rapaz de, no máximo, 18 anos. Contudo, a atmosfera que irradiava de sua pessoa transmitia uma senioridade tão peculiar, cujas características poderiam ser comparadas à de um ancião, sábio e equilibrado. Percebi que todos os presentes mantinham uma postura respeitosa para com ele, mantendo-se em silêncio respeitoso, como se aguardassem as suas orientações. Ele, de forma discreta, dirigiu o seu olhar para mim, depois de cumprimentar-me, e pude sentir, com esse simples ato, uma serenidade tamanha em meu íntimo como nunca houvera experimentado até então. Enquanto, ao mesmo tempo, parecia ele auscultava os meus mais íntimos pensamentos sem qualquer outro interesse que não fosse aquele de me auxiliar. Para mim, a sua energia era um misto daquelas emitidas por um coração materno e, ao mesmo tempo, de um coração paterno. Em resumo, amoroso e educador. Ato contínuo, ele solicitou que nós elevássemos os pensamentos em prece ao Criador, e com palavras simples, porém envoltas em profundo respeito e amor,
Dirigiu-nos como um pastor seguro faz com as suas ovelhas. As ocorrências durante aqueles instantes de profunda ligação com o Senhor da vida impressionaram-me, pois luzes cristalinas de uma mescla de azul celeste com tons de prata e faziam presentes como uma verdadeira cascata que nos banhava a todos, trazendo-nos as mais doces recordações e um envolvimento tamanho que, em minha pequenez de entendimento, a sensação era de estar em um grande útero, protegida por um amor de tal magnitude, que se tornou em determinado instante impossível conter as lágrimas. Quando a oração foi encerrada, notei que todos os presentes, inclusive o Dr. Sérgio, enxugavam lágrimas discretas, pelas bênçãos e pelo espetáculo de luz que se formara no ambiente, que aos poucos retornava à sua normalidade. O meu íntimo era invadido por uma alegria e confiança jamais experimentada, dando-me a impressão de que eu poderia enfrentar todas as dificuldades existentes no mundo a partir daquele instante. Foi somente aí, depois da prece, que o médico procurou se sentar e, dirigindo o seu olhar calmo e lúcido para mim, disse: Minha querida irmã Júlia, estamos diante de mais um desafio para todos nós, onde o seu esforço e sucesso nas revisões das experiências pregressas não dizem respeito apenas à sua pessoa, pois, conforme sabemos, a vida em sociedade nos demonstra que todos nós possuímos um grau considerável de dependência, por sermos irmãos e irmãs diante do Criador. Assim sendo, não haverá no cosmo uma criatura que seja feliz sozinha. Quando isso se apresentar, creia-me que se trata de pura fascinação, em processo doentio de uma auto-obsessão, condição ainda reservada para o grau evolutivo em que nos encontramos. Temos acompanhado a sua luta, porque de certa forma ela também se relaciona com a nossa, pois todos os que aqui nos encontramos experimentamos um dia, em existências transatas, a desencarnação proporcionada pela violência contra nós mesmos. Exatamente por isso, estamos nos especializando na assistência aos nossos irmãos, que lamentavelmente ainda e durante certo período de tempo irão procurar a saída da Mãe Terra pelo autoextermínio por inúmeras razões que não nos cabe analisar nesse instante. Em suma, nós outros, aqueles mesmos que procederam contra os valores sagrados da vida, aviltrando-se uma vez conscientizados, procuramos pela experiência equivocada de antanho trabalhar para que tal flagelo seja minimizado no menor prazo possível. Enquanto o ser, ou seja, nós mesmos, não estejamos devidamente evoluídos para extirpá-lo da face do planeta. Alguns desafios ainda farão parte em reencarnação breve para sua pessoa, e gostaríamos de ouvir de você como está a tua disposição para dar continuidade aos seus esforços, visando vencer as questões íntimas que te moveram nas duas oportunidades ao ato extremo, classificado como suicídio. Com a gravidade da questão relativa às minhas responsabilidades, antes de responder, eu procurei respirar profunda e calmamente, enquanto organizava melhor os meus pensamentos. Por fim, disse: creio que poderei, assim espero, administrar melhor a minha insegurança à frente dos insucessos, pois sinto-me um tanto mais equilibrada depois da experiência curta, contudo abençoada, pela qual passei. A enfermidade que me acompanhou e que ainda mantém certo grau de desconforto
me mostrou a necessidade do exercício da resignação diante daquilo que não estava em meu alcance solucionar de imediato. E ao mesmo tempo fortaleceu-me, abatendo meu orgulho e meu egoísmo em querer tudo de acordo com a minha vontade. Peço somente que eu continue a receber o amparo que tenho, através do esclarecimento permitido pelo estudo, e que o trabalho no bem não me falte, para que eu possa manter-me no maior equilíbrio possível. Calei-me em seguida, e ele, olhando-me paterna ou maternalmente, eu não saberia de fato definir, falou. Naturalmente que o apoio nunca irá lhe faltar, pois o maior deles é a própria sustentação que temos de Deus. Quanto ao seu estágio em nossa instituição, serão oferecidos durante a sua permanência, que não será muito extensa, trabalho e estudo regular, buscando fortalecê-la em seus propósitos, enquanto 2 de nossos irmãos, já internos em outra instituição de nossa dimensão, preparam-se para reencarnar. Eles serão aqueles que irão te receber como filha querida, dando continuidade em seu esforço regenerativo. Alguns efeitos desagradáveis, esses que ainda te incomodam, terão uma certa presença em sua nova existência, como verdadeira medicação de caráter preventivo, buscando limitar a sua ansiedade e exigindo maior atenção nos quesitos relacionados à valorização da vida. Às vezes, somente a doença exerce esses fatores positivos em nós. Júlia, louvo a sua disposição e percebo com nitidez a sua curiosidade em relação aos seus pais, que irão te aguardar, não? Dr. Sérgio, o senhor leu os meus pensamentos. Muito bem, minha irmã. Eles reencarnarão na continuidade simples que te abrigou na última existência, fazendo parte da família daqueles que foram seus pais. Tratam-se de irmãos abnegados e interessados em seu sucesso, e ao mesmo tempo, no crescimento deles mesmo, nessa relação abençoada contigo. Eu segurava e apertava fortemente uma mão contra a outra, procurando administrar a minha curiosidade de perguntar se aquelas almas bondosas eram minhas conhecidas do passado, quando o médico informou: sim, eles te conhecem, e a relação de amor que os move fará grande diferença para a educação simples, mas de grande importância para você. Os nomes vieram no encerramento da sessão de regressão, a qual te submeteram recentemente. São eles Guilherme e Milena. Ele, o grande amor da sua vida. E a nossa Milena, a senhora que um dia procurou criá-la com o amor desvelado de uma mãe. Ambos, obviamente, tanto como nós, possuem os desafios evolutivos a serem vencidos por sermos ainda espíritos em condição incipiente, no verdadeiro amor, mas, acima de tudo, dispostos ao esforço de melhoria rumo ao nosso Criador, através da prática dos ensinamentos sublimes do Evangelho de Jesus. Caso você sinta-se à vontade, os nossos especialistas darão seguimento à nossa sessão regressiva, sendo que desta vez os arquivos relativos às pessoas do Guilherme e de Milena serão abertos, trazendo maior esclarecimento, principalmente diante daqueles que por vezes nos intrigam quanto aos sentimentos mais puros em relação a uma pessoa. Me refiro nesse caso exatamente ao Duílio. Eu me encontrava surpresa diante da informação, e sem perda de tempo o médico perguntou: podemos então iniciar o descobrimento dos antigos e dos novos caminhos? Aguardem, a história continua.